Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Camila e esse é meu canal. Aqui no meu canal você vai encontrar dicas aí de estudo, vlog de estudo, dicas de leitura, enfim, eu compartilho com vocês aí a minha rotina na universidade, a minha rotina como professora iniciante. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a estar se inscrevendo aqui no meu canal. O vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que tiveram no meu vídeo falando sobre o CEDERJ, tá? Eu curso licenciatura em matemática pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na modalidade semipresencial, e eu fiz um vídeo de vantagens e desvantagens de fazer o CEDERJ. Nesse vídeo eu falei muitas coisas sobre o CEDERJ, tá? Como é ser uma aluna, quais as nossas dificuldades, muitas coisas que eu tinha dúvida antes de entrar. Então, se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse vídeo. Eu falei muitas coisas lá que são dúvidas de muitas pessoas e eram minhas dúvidas. Porém, eu percebi que muitas coisas eu não falei, inclusive muitas pessoas perguntaram várias coisas naquele vídeo, coisas até importantes, por isso que eu tô voltando aqui para responder essas perguntas. Foram quase 20 perguntas e eu vou estar respondendo aqui porque eu acho que vai ser útil para mais pessoas verem essas respostas, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Até anotei aqui para não esquecer nada. Se você tá gostando aí do vídeo, já dá o curtir aí, que isso já me ajuda muito, tá bom? E se quiser estar sempre acompanhando aí a minha rotina no CEDERJ, se inscreve no canal. A primeira pergunta foi sobre os alunos que guardam o sábado, né? Os sabatistas. Me perguntaram como funciona isso na prática e eu procurei saber, inclusive, um inscrito aqui ele até que me respondeu isso, porque eu não sou, mas eu perguntei para ele porque ele é adventista e aí ele me explicou como funciona. Nos dias que a prova é no sábado, para os alunos sabatistas, né, que se eu não me engano você já coloca isso logo na inscrição quando você vai fazer o vestibular, eles mudam o dia, eles vão colocar um outro dia para você fazer a prova. Então as provas que estão lá no sábado, você tem essa possibilidade de ir lá e eles vão agendar para outro dia que não seja no sábado. Isso é bem legal, né? E foi uma dúvida que perguntaram lá naquele vídeo. A outra pergunta foi, tem que devolver os livros? Porque a gente ganha, né, esses livros, tá até aqui alguns, e perguntaram, né, se a gente tem que devolver no final do semestre ou fica pra gente. E não, a gente não tem que devolver, tá? Os livros, eles ficam pra gente, então, respondido aí. Outra pergunta foi sobre as provas. Se as provas eram todas de múltipla escolha, se tinha múltipla escolha e discursiva, como que eram as provas, né? No caso do meu curso de licenciatura em matemática, a parte de matemática, de exatas, né, a parte de conta mesmo, nenhuma até agora, tirando a parte da pandemia, porque na pandemia aconteceu sim de ter questões múltipla escolha, mas normalmente, sem a pandemia, não é de múltipla escolha essas provas de cálculo, né, de conta. Nenhuma de matemática assim específica foi de múltipla escolha, só na época da pandemia mesmo, porque todas elas são discursivas, não são de múltipla escolha. Então você tem que fazer as contas, você tem que explicar todo o processo que você está fazendo, passo a passo. Então é bem assim, exige muito da gente realmente ter entendido os conceitos, o conteúdo, para explicar o que a gente está fazendo. Já as provas pedagógicas das disciplinas de prática de ensino e fundamentos da educação, elas são de múltipla escolha sim, tá? Não toda de múltipla escolha, mas eu já peguei provas inteiras assim de fundamentos da educação de múltipla escolha, principalmente agora, fundamentos da educação 4, as duas provas que eu fiz eram de múltipla escolha, eram 10 questões de múltipla escolha, mas nas anteriores foi dividido. Tinha de múltipla escolha e tinha discursiva. Então, é esse esquema aí. A de Libras também teve de múltipla escolha, mas a específica não. Perguntaram também a quantidade de questões que tem na prova. Depende muito, mas eu nunca peguei uma prova com mais de 10 questões, não. No máximo ali que eu peguei foram 10 questões.
Perguntaram também se o local que faz a prova fica mudando. E muda algumas vezes, mas, por exemplo, eu já passei da metade do curso e só mudou 3 vezes, né? Eu só fui em 3 lugares para fazer prova. Normalmente é sempre num lugar, só que já aconteceu coisas assim de não poder ser nesse lugar e aí eles colocaram num outro colégio e já fiz prova no meu polo. Inclusive eu não faço prova no meu polo, eu faço prova em outra escola. Então, tem o meu polo e aí no dia da prova é em outra escola. E é sempre nessa escola. Não fica mudando assim, não. A não ser quando acontece alguma coisa. Então, normalmente não muda, tá? Vai ser sempre no mesmo lugar. Mas às vezes pode acontecer, sim, de mudar o local da prova. Outra pergunta que fizeram foi: tem trabalho de apresentação em grupo, em dupla, enfim? Já tive trabalho de apresentação, inclusive na pandemia, da matéria de prática de ensino. Eu não me lembro se era prática de ensino 2 ou se era prática de ensino 3, mas teve trabalho que foi em dupla e a gente teve que apresentar no Google Meet. Mas eu só aconteceu acho que 2 vezes e depois não teve mais. Agora a questão de apresentação presencial, eu acredito que se a gente não tivesse na pandemia, essa apresentação teria sido lá no polo, né? É presencial, mas como a gente estava na pandemia, a apresentação foi pelo Google Meet, né? Então é isso. Às vezes pode acontecer sim de ter alguma apresentação dessas matérias pedagógicas. Perguntaram também sobre aproveitamento de disciplina, sobre isenção de disciplina, no caso de você já vir de outra universidade, né, e querer aproveitar ali as matérias que você já cursou para você não precisar cursar de novo. E tem isso sim, tá? Inclusive eu tenho colegas lá na faculdade que fizeram isso e conseguiram essa isenção aí de eliminar uma boa parte do curso, só que você não consegue eliminar, acho que mais de 50% não. Tem uma regra lá que é só até 50%, se eu não me engano, do curso. Você não consegue eliminar mais do que isso, não. Mas tem sim essa possibilidade de você pedir isenção e de você eliminar matérias que você já cursou, você não precisa cursar novamente. Porém, é um processo um pouquinho demorado, pelo menos as pessoas que eu conheci, que passaram por esse processo, que fizeram isso, não é algo assim rápido, sabe? Não é algo que seja resolvido logo para o primeiro semestre. Normalmente, ali as pessoas que eu conversei que fizeram isso, o primeiro semestre da faculdade, que é aquela grade ali fixa, né, que não pode mudar, que não dá nem para mexer, que é assim que você entra, a pessoa acabou tendo que fazer aquele semestre mesmo, já tendo feito aquelas matérias e pedindo isenção daquelas matérias, mas teve que fazer porque essa isenção ela só saiu para o segundo semestre, na verdade. Então, para não ficar com CR baixo, porque já até me perguntaram assim, vale a pena avacalhar ali o primeiro semestre, reprovar, né, já que eu vou ter isenção? Eu não acho que vale a pena, porque o seu CR ele pode cair bastante por conta disso, por essa reprovação, essa nota baixa, enfim. Então, eu não acho que vale a pena, eu acho que é melhor você tentar fazer o primeiro semestre da melhor forma possível, porque depois aí você, para recuperar essa nota aí no CR é bem ruim e fica ruim ali pro seu currículo da universidade. Então, eu não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você tentar fazer ali o primeiro semestre direito e a partir do segundo, com certeza, você já vai ter aí as suas isenções. Outra coisa que me perguntaram, costuma demorar para entregar os livros, né, que são essas apostilas? Enfim, quando eu entrei, lá em 2019.2, era assim que você fazia a matrícula, que você recebia os livros. Porém, depois da pandemia, as coisas não ficaram assim mais. Até agora, né, depois da pandemia, que a gente voltou aí no polo pegar os livros, não é imediato. O semestre começa, né, tem a aula inaugural e normalmente já tem tutoria na outra semana. E normalmente nessa outra semana você não recebe, pelo menos no meu polo de São Gonçalo, a gente não recebe, já teve 2 semestres que passou desse jeito. A gente não recebeu os livros assim na primeira semana de tutoria, nem na segunda. Eu acho que a gente foi receber lá para a 3ª ou 4ª semana de tutoria os livros.
Então, não é imediato, não. Infelizmente, não está mais imediato. Quando eu entrei, era imediato. Assim que eu fiz a inscrição, eu já recebi os livros. Tomara que volte, né, a ser assim, porque acontece que nas primeiras semanas acaba que a gente tem que imprimir as coisas ou ficar estudando pelo computador mesmo, porque demora um pouquinho, sim, para entregar. Tá demorando, né, atualmente, para entregar os livros. Perguntaram também se as aulas presenciais são só nos finais de semana. Quando eu falo aula presencial aqui, são realmente as aulas presenciais, tá? Porque a pergunta foi sobre as aulas. Porque no final de semana, quando eu vou, que também tem dia de semana, eu vou para tirar dúvida. Então não são aulas, são tutorias, né? Eu vou com as minhas dúvidas e aí tiro minhas dúvidas lá. Mas nesse caso aqui, estavam me perguntando sobre as aulas presenciais, porque realmente tem aulas presenciais. Por exemplo, esse semestre eu vou fazer ICF, né, que é a Introdução às Ciências Físicas, e tem aula presencial obrigatória. Aí é aula mesmo em laboratório. Perguntaram se só tem no final de semana. E não, são obrigatórias essas aulas, e eles vão te dar tanto opção dia de semana como opção final de semana. Aí você escolhe de acordo com a sua realidade, com a sua rotina, o que fica melhor para você. Mas eles sempre dão ali, pelo menos ali no Polo de São Gonçalo, eles sempre dão aí essa opção. Se você vai ter essas aulas presenciais obrigatórias no final de semana ou dia de semana. Me perguntaram também se logo no primeiro período tem alguma disciplina com aulas e presença obrigatória no Polo. E assim, no meu caso de matemática, eu tive sim no primeiro período isso, que foi informática básica. Essa disciplina foi logo no primeiro período e tinha presença obrigatória, tinha aulas presenciais e foi logo no primeiro semestre. Eu não sei se isso muda de curso para curso, né? Mas normalmente matemática básica, se o seu curso tem matemática básica, ele é ali no primeiro semestre e tem essas aulas obrigatórias. Você pode eliminar essas aulas, tá? Tem ali uma provinha que você faz, prática, que dependendo da nota que você tirar, você não precisa fazer essas aulas presenciais. Você prova ali que você já sabe, né, aquele conteúdo, fazer aquelas coisas ali no computador, e aí você não precisa dessas aulas presenciais. Tem essa possibilidade. E eles trabalham com o LibreOffice. Essas aulas de informática básica não é no Word, é pelo LibreOffice. Então, sim, muda algumas coisas, mas caso você queira fazer esse teste de proficiência, esqueci o nome, você tem que conhecer ali o LibreOffice para poder fazer esse teste, e se você passar, você não precisa fazer essas aulas presenciais obrigatórias para informática básica. Perguntaram também se dá para ler os PDFs da faculdade pelo Kindle, que é aquele leitor digital que eu sempre mostro aqui para vocês nos vlogs, quando eu tô lendo, leio muito pelo Kindle, inclusive. Perguntaram se dá para colocar os PDFs da faculdade ali e se dá para ler. Enfim, a minha experiência é a seguinte: os PDFs pedagógicos, né, das matérias de prática de ensino, fundamentos de educação, Libras, deu tranquilo, assim. Eu peguei o PDF, enviei lá pro Kindle, né? Porque o Kindle ele tem um e-mail próprio dele, então você pode enviar as coisas por e-mail pro seu Kindle e coloca ali no assunto a palavra convert, né? E eles vão converter o seu PDF para o formato Kindle e fica perfeito para você ler, esses pedagógicos. Inclusive, nos 2 últimos semestres, eu nem imprimi nada, não fiquei imprimindo não, porque normalmente eu ficava imprimindo tudo. Mas nesses 2 últimos semestres, como eu comecei a acumular muita folha aqui em casa, eu passei todos os PDFs dessas matérias pro Kindle e eu lia no Kindle e é muito confortável, dá sim. Porém, os PDFs das específicas de matemática não ficava bom. As fórmulas, elas iam todas esquisitas, assim, não ficava direito, não. Então, essas de matemática, só com os livros mesmo, se você imprimir, né? Porque pelo Kindle não tive uma boa experiência. A outra pergunta foi: tem mínimo ou máximo de disciplina que você pode pegar ali no semestre? E assim, mínimo eu sei que você tem que pegar no mínimo 2 disciplinas, né? Porque eu tinha até comentado naquele vídeo
que se você não tem muita segurança ainda, né, você está começando a graduação agora, vale até a pena você pegar menos disciplina e ir devagarzinho, pegando o ritmo. Comentei isso lá naquele vídeo. Então, me perguntaram, né, tem mínimo, tem máximo de disciplinas que você pode cursar? O primeiro período, ele é fixo, né? Você não pode mexer, aquele ali do primeiro período você tem que fazer aquelas disciplinas. Mas a partir do segundo, você já pode escolher as disciplinas que você vai cursar no semestre. Então, no mínimo, você tem que pegar 2, tá? Mas no máximo, eu não sei se tem máximo. Mas assim, eu posso falar que eu conheci, né, um aluno que ele pegou 9, o que eu não aconselho, porque é muita coisa para matemática. Não sei de outros cursos, mas para matemática 9 é muita coisa, a não ser que você tenha muito tempo para estudar, sabe? Porque senão fica muito pesado. Eu aconselho ali no máximo umas 6 disciplinas se você cursa matemática, porque realmente é muito puxado, é muito conteúdo, então não aconselho ser mais de 6 não, a não ser que você tenha muito tempo para estudar. Me perguntaram também sobre estágio. Várias pessoas, inclusive, perguntaram sobre estágio. Porém, assim, eu só fiz o estágio 1 até agora e foi na pandemia. Então, eu não tive a experiência real de estágio, porque, infelizmente, né, na pandemia não estava tendo estágio assim, presencial. A gente assistiu uns documentários, assistiu uns filmes, que se passava em ambiente escolar, porque eu fiquei sabendo que o primeiro estágio é assim, você vai para a escola só para observar o ambiente da escola e fazer anotações ali, os trabalhos são em cima disso. Como a gente não tinha essa possibilidade, a gente teve que assistir documentários, filmes que se passavam no ambiente escolar e fazer dissertações desses filmes, desses documentários. Então, essa foi a minha experiência de estágio 1. Então, eu não fui para a escola. Esse ano é que eu vou fazer o estágio 2 e com certeza eu vou compartilhar aqui com vocês toda essa experiência, tá? Todos os passos, tudo que for acontecendo aí eu vou compartilhar, porque eu compartilho tudo com vocês. Então, se você tiver curiosidade, se inscreve aqui no canal, tá bom? Porque eu vou compartilhar toda essa experiência aqui de estágio com vocês. E agora, né, que eu terminei de responder as perguntas, eu tenho 2 coisas importantes para falar nesse vídeo. Uma, que é corrigir uma coisa que eu falei naquele primeiro vídeo, que eu tinha falado que o nosso diploma, ele vem sem nada indicando ali que a faculdade foi semipresencial, EAD, enfim. E eu tive relatos de pessoas que disseram pra mim que sim, vem carimbado que a faculdade foi feita em EAD. Então, eu não sabia disso. Então, me informaram lá, inclusive nos comentários, esse pequeno detalhe. Mas é importante eu estar aqui corrigindo o que eu tinha falado lá, né? E outra coisa que eu gostaria de falar aqui é que até uma das pessoas que comentou lá deu a ideia de você procurar vídeo pelo canal da USP, que tem muitos vídeos lá de conteúdo teórico, enfim. Porque eu comentei naquele vídeo lá, né, que a gente tem muita dificuldade de, às vezes, não entender o material do CEDERJ, né, que é assim, PDF. Muitas vezes não tem videoaula, a maioria das vezes não tem. E a gente fica meio perdido ali, porque a gente procura conteúdo no YouTube e acaba não achando do jeito que é cobrado na universidade. A gente acha muito conteúdo de ensino médio, mas às vezes do jeito que é cobrado na universidade a gente não acha. E quando acha, nem sempre a gente acha assim um professor que a gente consegue entender bem a didática, enfim, é bem complicado. Mas esse inscrito, ele comentou lá, eu achei bem legal, que eu não sabia que tem um canal da USP, né, Universidade de São Paulo, aqui no YouTube. Então tem conteúdo lá de aulas, de videoaulas, então bem bacana. E também tem a Univesp, que eu até cheguei a comentar com vocês aí nos vlogs, inclusive nos vlogs eu vou conversando aí com vocês sobre isso também, porque quando eu acho algum vídeo interessante, algum vídeo bom assim, que me ajudou na hora de eu estudar, eu sempre comento com vocês nos vlogs, então vale a pena aí você acompanhar os vlogs, se você que tá fazendo matemática, né, porque eu tô sempre indicando aí vídeos, canais que me ajudaram ali durante o estudo, eu sempre compartilho com vocês, coloco na descrição dos vídeos,
porque se me ajuda, eu já passo para que vocês sejam ajudados também. Mas tem a Univesp, que me ajudou muito, inclusive no último semestre, porque tinha vídeos ali de construções geométricas muito bons. E, inclusive, eu acabei nem estudando pelo material do C10 de tão bons que eram os vídeos, e eu tirei notas ótimas. Então, assim, são vídeos muito bons, essa universidade tem, na Univesp. Então, eu aconselho vocês a irem lá, porque às vezes não tem vídeo aula no C10 e você pode achar aulas lá muito boas e não ficar só com o PDF, só com as apostilas, que às vezes pode ser bem complicado. Então é isso que eu queria falar, espero que esse vídeo não fique muito longo, mas eu queria responder essas perguntas aqui em vídeo, porque eu acho que essas perguntas, né, essas respostas vão ajudar mais pessoas, porque com certeza devem ser dúvidas de outras pessoas. Então é isso, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, curte o vídeo para me ajudar. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.